Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast Além do Jaleco, hoje com a doutora Edjani Sá. Doutora, um prazer ter você aqui com a gente. Imagina, eu que fico muito honrada, e ainda há pouco eu estava dizendo, né? Como é bom quando você recebe uma honra verdadeira, porque muitas vezes você é convidado para algo, para algum evento, alguma revista, alguma matéria, mas sempre tem um interesse financeiro por trás, né? Então, você ser convidado de forma espontânea é uma honraria, e eu fico muito honrada por isso. Muito obrigada. Show. É um prazer, esse é o objetivo aqui do nosso podcast, levar saúde e qualidade de vida para a gente fala 1 milhão de pessoas até o final da década, né? Mas espero que seja muito mais do que isso, doutora. Será Show. breve. E aí, vamos começar falando um pouquinho da sua experiência, né? Você tem mais de 12 anos de experiência ali em harmonização orofacial, certo, doutor? E Sim. como você começou a sua trajetória nessa área? Conta pra gente. Boa pergunta. Então, eu tenho 20 anos de formada em odontologia, né? Então, Certo. tem todo um caminho percorrido. E eu sempre tive, assim, uma visão. Sempre eu começo a perceber quando vai acontecendo algo, alguma tendência, isso de forma muito intuitiva. E eu tenho uma mentora que diz assim: ah, é porque você é de vanguarda. Aí eu adoro essa palavra, eu sempre uso isso. Eu digo dela, fala sempre que eu sou de vanguarda. De vanguarda é você se antecipar aos acontecimentos, né? Ter visão de futuro das coisas que vão acontecer. Então, ali em 2013, estava bem no início da harmonização, e eu comecei a perceber que tinha algo acontecendo e eu precisava estar antenada com aquilo que estava acontecendo. Foi quando eu fui fazer meu primeiro curso, né, como professor de Minas Gerais, e foi quando eu realmente comecei ali na harmonização. E desde aí, em 2015, eu fui fazer um curso, e desse curso que a dona do instituto me viu trabalhando e me convidou para montar uma turma lá com elas. Eu já tinha aí 4 anos já de Legal. experiência para montar uma turma, eu montei juntamente com a sócia, e a gente deu aula durante 6 meses, que era mini residência, né? Eu nunca fui a favor de cursos de final de semana. Eu sempre fui mais dos cursos mais longos, e eu não queria de jeito nenhum. Estava no início, estava todo mundo ali aprendendo, mas eu não queria estar somente com um curso de final de semana, para me sentir segura. Foi quando eu encontrei esse curso de 6 meses, e 6 meses depois eu já tinha o meu próprio instituto. Que legal. E doutora, você é reconhecida ali por cuidar, né, das mulheres ali mais 40, né? Como que despertou ali esse interesse ali, esse olhar ali tão específico e diferenciado para esse público? Então, a gente primeiro precisa, quando a gente passa por uma dor, entre aspas aqui, tá? Quando a gente passa por uma dor, é muito mais fácil você entender o que é que o paciente busca, Sim. né? Então, eu passei pela fase dos 40, né? Agora eu vou fazer 51 na próxima semana. Então, eu passei pela fase dos 40 e eu entendi o que realmente uma mulher de mais de 40 anos ela sente, né? Então, a mulher ela começa a entrar ali no climatério por volta dos 40 anos, mas ela não sabe, na sua maioria das vezes, que ela já está numa pré-menopausa ali. Embora os exames de sangue dizem que ela está bem de saúde, mas o que ela sente não é congruente com aquilo que está no papel ou no exame. Então, Uhum. ela já se sente mais cansada, né? Ela se sente, a memória já começa a falhar, a mulher perde o libido. Então, tudo isso vai acontecendo, né, de forma gradual e progressiva, e a mulher não vai percebendo, e tão pouco a família também vai percebendo, né? Então, eu passei por toda essa fase e eu sei exatamente o que uma mulher nesta fase sente. Então, quando elas têm consciência de que ali no início dos 40 anos ela já está entrando no climatério, então ela já começa a ver diferente. Porque geralmente a mulher, né, ela é polivalente, ela trabalha fora, ela Sim. cuida de casa, cuida do marido, cuida dos filhos, e neste momento ela vai se deixando para trás, naquela luta diária, ela vai se deixando para trás. Então, aquela mulher, quando ela chega nos 40 ali, é como se ela estivesse fazendo uma, uma auditoria da vida, sabe? Então, ela Uhum. começa a fazer uma auditoria da vida, e naquele momento ela começa a ver que o tempo está passando e ela não está olhando para si. Então, justamente trabalhando dentro desta dor, que eu recebo minhas pacientes 40 mais,
né, que Uhum. chegam muitas vezes nem é para fazer um procedimento, é realmente para ter uma escuta ativa e verdadeira, e eu me proponho a isso, a ter uma escuta ativa e verdadeira com essas mulheres, e que eu vou orientar elas de alguma forma para que tipo de procedimento ideal para ela fazer, que outros profissionais ela deve procurar também, porque é importante andar concomitantemente, não somente com os procedimentos. Os procedimentos, eles vão ajudar, mas eles não vão ser a chave que ela vai virar ali naquele momento da vida dela. Então, ela Uhum. precisa entender que os hormônios precisam estar equilibrados, as carências vitamínicas. Então, eu faço uma bateria de exames com essas mulheres para entender para onde eu devo encaminhar elas, para a gente andar em conjunto e que tenha um resultado satisfatório e também ter o um entendimento daquilo que realmente ela está buscando, porque quando chega nessa fase, já existem várias pesquisas hoje no Brasil que mostram que os casais estão se separando muito mais a partir dos 40 anos. Mas é justamente por causa desse ponto cego que tem aí, que não há uma percepção da sociedade de que as mulheres precisam também de outros cuidados. E quando ela chega no consultório, muitas vezes, e na grande maioria das vezes, que ela quer fazer um preenchimento, na verdade, ela está querendo preencher um vazio interno que ela não sabe que tem lá dentro. Né? Então, ela chega no consultório e diz, não, eu queria fazer preenchimentos no rosto. E o que é que a gente vê? Um monte de mulher com o rosto todo inflado. Porque começa a encher algo que, na verdade, não era físico. Era Sim. algo psicológico, algo espiritual, que precisa ser tratado juntamente. Eu digo, quando a mulher chega aqui no consultório, é para tratar corpo, alma e espírito. Não é somente o corpo, a casca, o corpo é a casca. Essa é a última coisa que eu vou tratar, sabe? Então, Uhum. pode parecer assim, mas então eu não acredito que ela faz isso, porque... E aí, para faturar no consultório? O faturamento é somente uma consequência, porque isso vem, o quanto você se doa, na mesma proporção ou até maior, Deus manda, sabe? Então, o mais importante para mim é ter resultado, é ter Uhum. bem-estar e, consequentemente, se a mulher realmente precisar, eu vou fazer algum procedimento nela. Perfeito. E até entrando nesse ponto, doutora, muitas mulheres têm o receio ali da harmonização em si, é por medo desses exageros que você comentou, né? E como você trabalha ali para manter essa naturalidade, né? Até entrando em outro assunto, né? Tem várias pessoas, vários famosos ali que estão falando que estão se desarmonizando, né? Tirando as harmonizações, né? Conta um pouquinho o que você tá pensando assim, até desses exageros ali que estão sendo retratados, né? Na verdade, né? Sim, e eu concordo, e não estão errados não, porque quando você abre a internet, o que é que você vê? O que é que você relaciona quando se fala em harmonização facial? O que é que você relaciona com mulheres deformadas, com rostos inflados, né? E eu entendo isso, que as pessoas realmente se assustam. Até meu marido que veio trabalhar com isso no dia a dia. Se eu disser a ele, eu vou fazer um preenchimento labial, ele faz cuidado para não ficar exagerado. Então, e ele vê o meu dia a dia, de como é que eu trato, de como é que eu trabalho, que eu trabalho sempre priorizando a naturalidade, tanto que eu uso o mínimo possível de preenchimentos nas minhas pacientes, porque eu sei depois do desgaste que é e do quanto podem ficar infladas. E eu entendo que a sociedade, quando fala de harmonização facial, o primeiro pensamento que tem são mulheres deformadas. Né? Tanto que eu fiz uma pesquisa lá no meu mestrado em harmonização, lá em Campinas, de que eu levei a inteligência emocional para dentro da harmonização, né? O que resulta no visagismo. O visagismo é algo muito amplo, né? Muito Sim. amplo, mas tem ali um braço que é o da inteligência emocional, né? Que a gente trata os temperamentos humanos. Então, eu trouxe isso para dentro da minha harmonização facial, porque não adianta eu querer fazer um rosto de uma pessoa que tem um temperamento e colocar noutra. Vai resultar o quê? Ela não vai se reconhecer, ela vai dizer que não gostou do procedimento, mas não entende o porquê, mesmo que você olhe esteticamente numa foto, esteja muito bonito, mas a paciente se olha no espelho e ela não se reconhece. Então, eu estudo a inteligência emocional há 8 anos, né? Faço outros estudos. E eu Uhum. queria, de alguma forma, trazer isso para dentro da harmonização.
né? E eu trouxe Legal. o visagismo do ponto de vista da inteligência emocional para que eu possa trabalhar isso conjuntamente dentro da minha harmonização. Perfeito. E aí, até entrando mais a fundo nesse tema, doutora, o que exatamente é o visagismo, né? É algo que está sendo muito falado, né, ultimamente aqui no Brasil, né? E como ele acaba influenciando ali nos resultados da harmonização que você faz? Então, o visagismo ele existe desde 1935, desde a década de 30, né? Mas ele era Uhum. usado muito para cortes de cabelo, né? E depois, Sim. quando veio um brasileiro, o Dr. Hallowell, que ele foi criado na Inglaterra, mas o Dr. Hallowell ele é um artista também, um artista plástico, e ele começou a estudar os temperamentos humanos com os traços de personalidade, os traços onde ele vai trabalhar ali a arte, não somente de corte de cabelo, de maquiagem, de estética, de forma personalizada, né? Então, eu peguei esse braço aí do visagismo, que traz a inteligência emocional, lá com o Dr. Hallowell, e Uhum. trouxe para dentro do visagismo para poder transformar, entre aspas, né, de forma congruente com aquilo com que a pessoa é realmente. Né? Então, isso foi um trabalho assim, bem inédito. Esse trabalho eu apresentei ele na Espanha o ano passado, Legal. e já dei palestras em alguns lugares no Brasil, para que as pessoas, para que os profissionais, eles comecem a entender que os pacientes são diferentes, como, por exemplo, um paciente que é colérico, aquele paciente que é assim, mais agressivo, sabe, que tem mais liderança, uma pessoa que tem uma voz mais firme. Então, essa pessoa, naturalmente, ela já vai ter linhas mais quadradas, como energia masculina. A energia masculina tem linhas quadradas. A forma como eu falo, por exemplo, é uma forma que traz muita energia masculina. Então, essa forma, se eu faço uma mandíbula muito quadrada no meu rosto, isso vai trazer muito mais força e, consequentemente, eu afasto mais as pessoas. Então, quando eu quero trabalhar na mulher uma energia masculina, primeiramente eu preciso entender qual é o desejo de imagem dela. O que é que ela quer transmitir? Ela quer transmitir mais energia, mais força? Então, não é criar um personagem. Ela tem que entender que aquilo ali também vai trazer consequências. Eu fiz uma Uhum. harmonização uma vez numa modelo e ela me falou, eu quero ter linhas, uma mandíbula muito quadrada, bem quadrada. Eu disse, mas você entende que quando você tem uma mandíbula muito quadrada, você vai trazer muita energia masculina. E talvez isso dificulte você a fazer trabalhos que precise de uma imagem mais feminina. E aí ela desistiu de fazer. Então ela Legal. preferiu tender a um rosto mais triangular, com um mento ou queixo mais pontiagudo. Para quê? Para trazer mais energia feminina. Sabe? Então, isso tudo é importante. Já uma outra paciente já tinha uma mandíbula mais quadrada, tinha uma voz firme, já comandava um grupo de 15 homens. E quando ela veio fazer a harmonização, aí eu disse: você quer passar mais energia do que você já tem? E ela disse: não, eu quero mais feminilidade. Sabe? Então, eu preciso entender, mas não é somente o querer, é também estar congruente. Porque, por exemplo, eu não posso pegar, eu sempre gosto de usar esse exemplo, Sandy, cantora, né? Uhum. Ela é uma emocional, né? Uma menina delicada, né? De traços delicados. E se eu colocar muitas linhas retas nela, uma mandíbula muito quadrada, eu vou trazer uma energia masculina que ela não tem. Então as pessoas vão olhar para ela, vão achar que ela está estranha, mas não consegue identificar o que é. Né? Então quem trabalha com o visagismo vai conseguir entender isso, porque as linhas retas estão trazendo mais energia. Perfeito. E até falando um pouquinho mais, né, do público que você atua mais, das mulheres a partir de 40 anos, né? Quais são os sinais de envelhecimento que acabam incomodando elas ali e acabam indo para sua clínica? Parece que elas combinam, porque quase todas chegam reclamando do bigode chinês, né, das ruguinhas, É o dos famoso, né? pés de galinha, e das ruguinhas aqui que a gente chama do. Eita, como é? Esqueci o nome agora, dessa marquinha que vai ficando assim, a boca vai ficando mais caidinha, sabe? Uhum. Então, isso aí é o principal, sem falar de flacidez, né? De que parece que o rosto está derretendo, isso aí é quase unânime. Ah, doutora, eu me olho no espelho e parece que meu rosto está derretendo.
Então, esses são os pontos principais dos pacientes 40 mais quando chegam no consultório. Certo. E aí você sempre faz esse trabalho ali de conversar, entender, e é muito importante, né? Porque, como você falou anteriormente, não é mudar o rosto da pessoa, né? Não, É amplificar o que ela quer mostrar para as outras pessoas, não é isso, mesmo? isso. Hoje a minha consulta ela dura quase 2 horas, porque eu preciso entender desde o funcionamento do intestino da minha paciente até os seus traços psicológicos. Então, eu preciso fazer realmente uma consulta integral, eu preciso entender o todo dela. Porque eu digo que a minha paciente, quando ela chega para mim, ela não é somente um rosto, ela é um ser completo, onde tem espírito, onde tem corpo, tem psicológico, tudo agregado, porque não dá para trabalhar uma coisa só, porque senão não há equilíbrio. Uhum. Ah, perfeito. E como a harmonização ela pode impactar tanto na autoestima ali da pessoa e até mesmo na vida pessoal dessas mulheres? Então, tem pesquisas que mostram, né, que quando você está se sentindo bem, e antes de eu entrar aqui, eu postei isso lá no Instagram, porque de manhã eu postei que eu estava sem maquiagem, sabe? Estava toda assim, mais à vontade, estava meio desanimada, que eu não consegui nem malhar hoje, nem nada. Estava sem maquiagem nenhuma e apareci, 1 hora depois eu apareci aqui produzida. E dizendo, né, que quando você somente fazer uma produção, isso já muda o seu humor. Né? Então, imagina isso. Isso aqui é uma coisa momentânea. Quando eu tomo um banho, tirar isso aqui, eu tiro toda essa capa que está aqui Uhum. fora, né? E imagina você fazer um procedimento que você se olha no espelho todo dia e você se acha bonita todo dia, né? Isso não somente para homens, mas também como para mulheres, quando você tem uma autoestima, você se sente melhor nos lugares onde você está, você se relaciona melhor com as pessoas, você tem uma vida social melhor, você ganha até mais dinheiro com isso, porque você se sente autoconfiante. Então, quando você se sente autoconfiante, você vai lá, é como até a postura muda, sabe? Às vezes a paciente chega e ela tá vai tirar a foto, ela tá com a cabeça assim. Ó. Levanta um pouco a cabeça, ou quando ela tem autoestima já, ou tem muita liderança, ela já faz isso. Ó. Aí eu tenho que mandar baixar a cabeça, sabe? Então, já no momento da foto, quando eu estou conversando com a paciente, quando eu vejo que o queixo dela está mais elevado, então eu já sei como é que está a autoestima dela, eu já sei o quanto de liderança que ela tem, eu já sei quais são os pontos que eu devo conversar com ela, de que forma eu devo conversar com ela, porque vai ter paciente que vai precisar de mais acolhimento, já vai ter paciente que vai precisar que eu seja mais rígida, e minha tendência é ser muito rígida, sabe? Tipo, Uhum. a paciente chega e está muito acima do peso e não está fazendo atividade física e quer fazer um procedimento, eu digo, mas você primeiro tem que perder peso. Ah, então vou perder uns 5 quilos. Aí eu digo, e por que você acha que você só merece perder 5 quilos? Por que você Boa acha que pergunta. você só merece isso? Aí ela disse, não, não, aí eu entendo que às vezes é porque o marido é muito ciumento. Então é todo um conjunto, sabe? É muito globalizado, isso é muito integral. Então eu tenho que entender a minha paciente profundamente. É um trabalho multidisciplinar, né? Não é multidisciplinar, com certeza. Perfeito. E existe diferença entre cuidar da estética, né, e buscar a verdade ali na transformação da identidade da pessoa? Como assim? Não entendi a pergunta. Existe uma diferença ali da pessoa só cuidar da parte estética dela, ou às vezes ela mostrar de fato a verdade ali, que, igual a gente comentou aqui agora, né, a ideia de amplificar o que ela já tem de melhor, né, com a harmonização? Então, tudo vai depender da conversa, da consulta. Uhum. Né? Então, muitas vezes, uma paciente, vou dar um exemplo. Semana passada chegou uma paciente aqui e disse assim: doutora, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me arrumar porque o meu marido, ele arrumou outra. Então, eu preciso fazer alguma coisa no meu rosto para ver se ele volta a gostar de mim. Sabe o que eu fiz nela? Hum. Nada. Porque não era mudando a casca dela que o marido dela, ela ia reconquistar o marido dela, não era isso. E sabe o que foi que eu mandei ela fazer? Ler provérbios da Bíblia para ver como é que age a mulher sábia. Bem melhor, né? Porque era isso que ela precisava. O vazio que ela chegou para mim não era um vazio de um preenchimento, era um vazio espiritual. Era algo que ela estava precisando rever.
E eu estou esperando ela voltar para conversar com ela, para entender agora o que é que está faltando ainda. Porque não é uma mágica, ela vai chegar aqui e eu vou resolver com uma palavra. Né? Então, e muitas vezes é assim. Né? Mas eu preciso entender porque cada uma vai agir de uma forma. Então, por Exato. isso que é importante, por isso que eu digo que é corpo, alma e espírito e não tem como separar. Exato. Essa pergunta aqui que eu separei, eu já tenho, já pelo andar da carruagem aqui da nossa conversa, eu já sei como que você vai responder. Mas é importante a gente, né, ser mais claro aqui para eles, né, para o pessoal que está assistindo de casa. Você acredita que hoje as mulheres acabam buscando mais autoestima quando vem até você ou mais beleza? Excelente pergunta essa. Não tem como separar uma coisa da outra, né? Porque não tem É, como você não se. Quando você se sente bonito, não tem como você não ter autoestima. Como também tem gente que tem autoestima e não é bonito. Né? Conheço várias pessoas que não é bonito, mas tem autoestima. Né? Então, a autoestima termina já sendo a beleza da pessoa, porque a beleza não é somente física e estética. Né? Sabe, tem pessoas que você olha assim e faz, poxa vida, a pessoa não é bonita, mas eu acho ela bonita, como é isso? Tem uma influência que eu sigo ela na rede social, que eu adoro, que eu sou fã, ela não é bonita, mas é bonita, sabe? Tem assim, tem aquele um sex appeal, e a gente entende isso em inteligência emocional, num treinamento chamado de Enneagrama, né? A gente entende como é que isso acontece. Então, às vezes, a pessoa nem é bonita, mas às vezes ela é muito simpática, e ela se torna bonita por isso, e a simpatia é muito mais bonita do que a beleza física, que tem tantas mulheres que são belíssimas fisicamente, mas são chatas, são amargas, são infelizes, né? Então ela se torna uma pessoa feia, né? Porque na própria Bíblia diz, né, que a alegria do coração formoseia o rosto. sim. Então a pessoa que é feliz, que tem alegria realmente de coração, então ela formoseia o rosto e se torna uma pessoa bonita. Perfeito, doutora. E eu queria entrar num ponto que pode ser um tabu aqui, né? A gente tá falando mais sobre as mulheres, né? Mas vamos falar do público dos homens, né? Eu vou dar um exemplo meu. Eu já fiz, né? Harmonização facial, tem mais ou menos ali uns 6 meses, né? Lógico, algo bem, né? Pouquinho ali também, né? Para não ser exagerado, né? Eu também não queria isso. E pensando nos homens, doutora, o que você acredita ali que pode ser esse impeditivo, né? Vou dar o meu exemplo. Foi muito por autoestima ali, para querer passar um posicionamento ali, amplificar o posicionamento que eu tenho ali, né? Então, conta um pouquinho ali sobre a parte dos homens, como que você vê, né? Eles buscando ou não buscando, com medo. Eu vim aqui, mas minha esposa não sabe. Então, eu tenho bastante homens que eu atendo. Inclusive, hoje de manhã eu estava conversando com esse mesmo paciente e eu estava dizendo assim, parece que meus pacientes homens resolveram todos vir essa semana. É engraçado, parece que todos resolveram vir essa semana, né? Eu tenho um público masculino muito grande, né? Que eu não divulgo porque não é o meu nicho, não é o meu público-alvo. Então, Sim. hoje, como eu trabalho na rede social, né? Então, a minha Uhum. linguagem é muito direcionada para a minha As persona, mulheres. né? Uhum. Uso muito bem os arquétipos para essas mulheres, uso os arquétipos apropriados quando eu quero direcionar o meu público. E eu atendo um número grande de homens, né? E o que eu digo aos homens é que uma harmonização bem pensada dentro dos pontos principais do visagismo faz com que esses homens ganhem mais dinheiro, Sim. né? E eu Eu fui, tenho, eu fui buscando isso. então, quando ele é só a gente pensar que homem precisa de quê? De energia masculina, que é a energia de poder, né? De provedor. Quando eu trago mais energia masculina para o homem, através de linhas mais retas, tá? Então, esse homem provavelmente ele vai ter o quê? Mais ímpeto para ganhar mais dinheiro. Então, a Legal. gente conversando aqui, eu já começo a fazer assim os cálculos, sabe? Aí, faria isso, faria isso, faria... Imagino. Porque Ah, tudo são linhas, tudo é sutil, né? Então, você conversa de forma não verbal através da tua imagem. E é a tua imagem que vai dizer ao teu público se você é uma pessoa que passa credibilidade ou não.
Com certeza. E aí, doutora, muita gente pensa na harmonização como algo para resolver um probleminha que ela tem, mas ela também pode ser preventiva, não é mesmo? Então, harmonização, quando a gente fala em harmonização facial, a gente fala de um procedimento ou mais procedimentos onde vai trazer harmonia para o rosto, tá? Sim, Então, para eu fazer, por exemplo, uma harmonização, pode ser que a paciente só precise fazer um preenchimento labial. E só isso já vai trazer harmonização para ela. Então, a harmonização ela pode ser somente um, pode ser vários procedimentos. E não existe a harmonização preventiva. O que existe é um gerenciamento do envelhecimento. Tá? uhum, Então, quando eu estou gerenciando o envelhecimento, eu posso fazer vários procedimentos, posso não fazer procedimentos, de forma que eu tenha aí uma perspectiva em longo prazo. Então, como por exemplo, os estímulos de colágeno. Ah, os estímulos de colágeno, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo ali um gerenciamento do envelhecimento, que é difícil, é diferente de eu fazer uma harmonização facial. Ah, então, uma harmonização facial é como se fosse um procedimento de um ou vários procedimentos juntos. certo. Entendi. E tem uma recomendação sua, por exemplo, ali, de uma idade específica ali, para já começar a se atentar, para não pensar em prevenção, que você falou que não é prevenção, mas retardar, né, essa parte de envelhecimento ali da pele? Então, ninguém vai parar o processo de envelhecimento, né? A gente não Sim, consegue fazer isso ainda, né? A tecnologia não avançou para tanto ainda, que embora eu acredito que isso vai acontecer em um futuro próximo. Mas se a gente pensar que o envelhecimento ele começa ali por volta dos 25 a 30 anos, né, onde você vai envelhecer de 1 a 7% ao ano. Então, por isso tem pessoas que envelhecem mais rápido, outras parecem ser mais jovens, estando na mesma idade. Então, se a gente pensar desta forma, então entra ali entre os 25 e 30 anos é a idade ideal para começar a fazer esse gerenciamento. Mas tem pessoas que começam muito antes. Por exemplo, minha filha, eu comecei a fazer botox nela com 21 anos, porque a menina é muito ativa, o músculo dela muito ativo, é uma pessoa muito rígida, muito responsável, com muitas atividades, e ela já trabalhava já desde os 16 anos. Então, com 21 anos, ela já estava começando a fazer ruga. Hoje ela está com 30 anos, ela não tem ruga, ela está com a pele ótima, então ela está muito bem gerenciada. E ela é até um exemplo para se mostrar de como se gerencia um envelhecimento de forma correta. Mínimo possível de preenchimento. Então, é o preenchimento que vai fazer com que as mulheres fiquem com o rosto inflado. Então, é o mínimo possível de preenchimentos. Somente eu digo que preenchimento é acabamento. Preenchimento não é tratamento, é acabamento. perfeito. Então, é o mínimo possível. Então, esse negócio de full face fica lindo quando faz, fica perfeito quando faz, mas com o passar dos anos, o rosto vai ficando inflado, vai ficando feio, vai ficando deformado, porque sempre fica resíduo de preenchedor ali. Isso já tem um trabalho que mostra isso, que o ácido hialurônico ele pode até nunca sair. Então, vai criando um efeito cumulativo, vai ficando aquele rosto inflado. Por isso que a gente vê tantas mulheres com o rosto inflado e achando que é o preenchedor que vai resolver, e coloca mais preenchedor, e vai enchendo cada vez mais o saco, né? Que a pele termina sendo como um saco. E aí, se vai tirar aquilo ali, o saco ele já está flácido e ele já não volta mais como era antes. Então, eu sou uma pessoa que sou contra full face, o famoso full face maravilhoso, que dá muito dinheiro no consultório. Então, eu não faço um full face no meu paciente, porque eu sei em longo prazo quais são os resultados. E eu já tenho bastante anos de experiência para poder falar isso. Com certeza. E aí, doutora, quais são os cuidados que toda mulher ali, né, mais 40, que é o público que você mais atua, né, deveria ter ali antes de pensar ali e fazer o procedimento? Então, primeiramente é você começar a olhar para si, que não é somente procedimentos que vai resolver, né? Então, é alimentação, beber bastante água, fazer atividade física, fazer terapia, se puder, sabe? Que eu descobri quase nos 50 anos o quanto era importante você fazer terapia. Então, fazer terapia e fazer os procedimentos ou os tratamentos, o gerenciamento de envelhecimento da forma correta, sabe? E Sim. procurar
um profissional que vai orientar da forma correta sobre reposição hormonal, sobre equilíbrio de vitaminas, porque hoje parece que existe uma epidemia de pessoas carentes de vitamina B12, de vitamina D, de vitaminas básicas, sabe? Tem uma carência enorme, principalmente porque hoje em dia todo mundo passa protetor solar para tudo, a toda hora, é protetor solar para estar dentro de casa, protetor solar. Eu, por exemplo, nem uso protetor solar, porque eu sei para que eu estar cheia de protetor solar. Então, há muito tempo que eu não uso mais protetor solar. Quer dizer que eu aboli totalmente? Não. Se eu for me expor demais ao sol, e expor-se ao sol não é problema. Inclusive, eu recomendo minhas pacientes tomar 15 minutos de sol todos os dias, né, para sintetizar a vitamina D. Mas eu não preciso estar o tempo inteiro de protetor solar, bloqueando a minha captação de vitamina D. Então, as vitaminas, os hormônios, os procedimentos, a atividade física, então é muita coisa junta para poder ter uma velhice saudável, bonita, não querendo esconder a idade que tem, mas falando a idade que tem e se sentindo bem por isso, né? Porque eu digo que é melhor você surpreender do que levantar uma falsa expectativa. Se eu digo assim, não, eu só tenho 30 anos, a pessoa não vai falar, mas vai olhar para mim e vai pensar, tá muito acabada. Mas se eu disser, não, eu tenho 50 anos, não, então está bem para 50 anos, então é melhor surpreender do que decepcionar. Concordo, doutora. E aí, deu para entender então que os hábitos são muito importantes então para a pessoa ali se manter, né? Sim, sim, está na mesma proporção. Perfeito. E aí, entrando nessa parte aí dos mitos e verdades, tenho certeza ali que você, quando a paciente entra no seu consultório, você tem que ali acabar ali com vários mitos, né? E um dos Sim. mitos é todo procedimento estético deixa a pessoa artificial? Não, né? Não, já está respondido. Conta outros mitos ali que geralmente você vai lá ali e já quebra logo de cara nessa primeira consulta. Que todo mundo precisa preencher o bigode chinês. Bigode chinês, eu digo que de 100 pacientes que eu vou atender, eu acho que nem 5 eu preencho o bigode chinês. Nossa. Imagine. Uhum. E num curso de final de semana, o que é que se ensina? Preencher bigode chinês. Pois Ó, já é. é uma diferença ali absurda, né? Pois é, isso aí é um grande mito. Quando a paciente diz assim, doutora, eu queria preencher meu bigode chinês. Aí eu, ai meu Deus, vou ter que explicar tudo agora. Aí vou ter que explicar tudo, todo o processo de envelhecimento, o que é que acontece desde a parte óssea, com deslocamento dos coxins de gordura, com flacidez de pele, para chegar porque aconteceu o bigode chinês, para ela entender que não é preenchendo o bigode chinês que vai resolver. Não, perfeito. E, doutora, um ponto que eu acho muito interessante, eu sempre faço essas perguntas, né, para os profissionais da saúde que vêm aqui no nosso podcast, né? Você lembra de alguma paciente específica que foi algo que marcou muito ali a sua trajetória ali? Você falou ali de uma paciente que queria mudar tudo ali por conta do marido. Tem outra história que você lembra ali que vale a pena a gente contar para o pessoal, até para servir como inspiração, ou no caso dela, não inspiração? Então, eu atendi uma paciente certa vez e eu tenho a foto dela salva até hoje nos meus favoritos no meu celular. Olha. Eu atendi ela no mês de junho. Essa paciente veio, fez vários procedimentos, fez uma melhoria no rosto, fez botox, fez bioestimulador, fez fio, fez tudo e ficou ótima. Isso no mês de junho. No mês de agosto, essa paciente voltou totalmente envelhecida. Nossa. Totalmente envelhecida, 2 meses depois. E eu fiquei sem entender no primeiro momento, né, o que tinha acontecido, porque tinha ficado muito bom o resultado dela. E eu conversando com ela, ela já era uma mulher bem mais de 40 anos, e eu conversando com ela e fui entendendo que a paciente estava em depressão. Então, a depressão, ela envelhece de uma forma assim incrivelmente rápida. Uhum. Então, essa paciente estava com depressão. Então, eu tenho
era, em vez do antes e depois dela, é o depois e o antes. Porque o quanto que ela estava bem e quanto ela estava envelhecida 2 meses depois. Sabe? Ela estava, porque ela tinha arrumado um namorado e os filhos não queriam, e ela tinha caído numa depressão profunda. E ela voltou aqui porque a filha dela disse: vá lá, porque a senhora gastou dinheiro e não fez nada, não está servindo de nada. Quando eu comparei as fotos, até o olhar dela, até o brilho do olho dela sumiu. O olhar dela estava opaco. Então, Nossa, você entende o quanto que o emocional é importante. sem dúvida, né? Não é só fazer o preenchimento ali que vai trazer esse Não, resultado, né? não. Perfeito. E, doutora, qual mensagem você gostaria de passar para essas mulheres ali que têm o receio de se cuidar, de dar esse primeiro passo? Então, eu vou dar um conselho de acordo com tudo que a gente falou aqui, não é? Não é Uhum. somente o corpo que vai refletir como é que ela está, né? Ele vai fazer parte, né? Mas se existe um vazio dentro dela que precisa ser preenchido, então é importante que primeiro ela preencha esse vazio antes de pensar mesmo de fazer um procedimento estético. Porque não adianta ela somente fazer um procedimento estético, porque ela nunca vai ficar satisfeita. Ela sempre vai estar buscando mais, vai estar buscando mais. E é por isso que existem os distúrbios de imagem. Né? Existem pessoas que têm distúrbios de imagem e o profissional ele é muito responsável em identificar isso e aconselhar o paciente. Né? E o que a gente vê é o contrário. Então, aquele paciente que quer fazer mais e mais e mais, o profissional termina enxergando ele como uma forma de faturamento e aceita aquilo ali e está colaborando para o mal daquele paciente, né? Visando somente o financeiro. Então, o profissional ele tem uma grande responsabilidade de identificar quando o paciente ele está querendo ir além do que ele deveria, sabe? Não pensar no financeiro de que aquele ali é um paciente que vai te trazer um faturamento maior. Não, porque isso aí parece no momento de que você está faturando mais alto, mas depois a conta chega, sabe? E a conta ela é muito mais alta do que aquele dinheiro que você recebeu daquele paciente, sabe? Então, antes de tudo, dessas pacientes procurarem um profissional, elas procurarem saber, não olhar somente antes e depois, né? Porque antes e depois existem trabalhos lindos, perfeitos. Se eu pegar um macaquinho que tiver habilidade manual boa e ensinar ele a fazer, ele pode fazer até melhor do que eu, né? Ele pode fazer, porque se eu pegar um robô e usar agora a inteligência artificial e um robô que vai fazer uma harmonização perfeita na pessoa, pode até ficar bem, mas o que o soft skill hoje é inteligência emocional. Então, o profissional que tem inteligência emocional para identificar, para orientar o seu paciente da forma correta, é o profissional que tende a se destacar, né? Uhum. Então, o profissional ele passa anos estudando. Então, ele precisa honrar aquele dom que deu Deus a ele. Deus deu aquele dom, então ele tem que honrar aquilo ali de alguma forma, não Exato. pensando somente em faturar em cima de paciente, né? Então, isso pode parecer polêmico do ponto de vista profissional, para alguns profissionais, mas um profissional que ele é humanizado, que ele entende que aquela pessoa que está ali naquela cadeira é uma pessoa que chega ali com os problemas dela, que ela chega ali com o psicológico de uma vida inteira que foi formada, com as dores dela, que às vezes ela está ali mal-humorada, ela está irritada, mas só ela sabe o que é que ela está passando, né? E a gente reage como se fosse com a gente, e na verdade não é, né? Não é o problema, é sempre da outra pessoa, o problema não é meu. Se a pessoa me trata mal, o problema não sou eu, o problema é ela, é como ela está passando aquele dia dela, é como a vida dela está, a tribulação que ela está passando naquele momento. Então, o que eu digo é que quando um paciente ele for procurar um profissional, ele não olhe imagens de antes e depois somente. Se você for ver no meu Instagram, você vai encontrar um ou outro antes e depois. Porque o que é mais importante aqui é, primeiramente, tratar espírito, depois a alma e depois o corpo. Perfeito, doutora. E entrando um pouquinho mais sobre esses pontos de modinha, né? Antes tinha uma moda, hoje muita gente fala do quiet Quite beauty, né? luxury. É. É, então.
que você acredita ali? Porque as modas vêm e vão, né? Se a pessoa quiser se ajustar para cada moda ali do dia, ela acaba perdendo a essência dela, né? E se teve uma época é, em que as mulheres estavam tão exageradas. Eu costumo ir sempre para os congressos de harmonização. Todo ano eu vou para algum congresso. Uhum. E sabe que os congressos é o lugar onde você vê mais mulher exagerada? Congresso de harmonização. É incrível. É. Porque, e hoje eu estava vendo um Instagram de uma pessoa que já foi minha paciente e hoje não é mais, e ela está com o rosto infladíssimo, super inflado. Uma profissional também de harmonização. E ela fez um comentário assim que, ai, da nossa época, só a gente que está mais natural. E aí eu pensei, meu Deus, se eu tiver natural assim, eu não estou vendo. Aí eu digo aos mais próximos, olhe, não me deixe ficar artificial, não me deixe ficar transformada, porque eu não quero, eu quero ficar o mais natural possível. Eu quero ser eu mesma, eu não quero parecer ser mais nova, eu não quero parecer nada que eu não seja eu mesma, o mais natural possível. Então, a gente vê muito isso nos congressos, sabe? Profissionais Uhum. extremamente exagerados e falando em naturalidade. Então, que realmente essa moda do Quiet Luxury fique, porque pelo menos está prezando pela naturalidade. Que essa moda aí chegue e fique realmente definitivamente, para que as pessoas tomem consciência de não querer ser outra pessoa. Isso tudo é vazio a ser preenchido. É sempre vazio Concordo. a ser preenchido. Então, é sempre uma busca de Uhum. alguma coisa, de alguma perfeição que nunca vai ser alcançada. Perfeito, doutora. E aí, para as mulheres, né, e também os homens também que assistiram até aqui, como eles podem fazer ali para te conhecer melhor, acompanhar os seus conteúdos, né? Qual que é o seu Instagram ou se você tem outras plataformas também para que essas pessoas possam te encontrar? E também pode falar ali do onde é o seu consultório também. Então, o meu consultório, eu acho que para quem é de São Paulo vai ficar um pouco distante. É que eu estou aqui no interior de Pernambuco, em Vitória de Santo Antão, 50 quilômetros de Recife. Tá? Meu Uhum. Instagram é doutora Edjani com Y, Sá. Em vez de Perfeito. Edjane, é Djani. Isso foi uma invenção da minha mãe, mas às vezes as pessoas me chamam, quando eu digo assim, Edjane, eu digo, pode chamar assim, é Edjane Né, mesmo. mas- Mas Edjani Sá, arroba, Uhum. arroba doutora Edjani Sá. Né? Pode me encontrar lá. E em breve vou estar lançando agora também uma mentoria para mulheres de 40 mais, né, não profissionais. Eu já tive mentoria profissional para profissionais de estética, hoje em dia não mais. Hoje em dia eu digo, por que não eu ampliar o meu propósito, né? Que meu propósito é cuidar dessas mulheres de corpo, alma e espírito. Né? Então, por que não eu não ampliar isso, né? E atender outras mulheres em outros lugares do mundo, sei lá onde eles estiverem, através dessa mentoria. Sabe? Então, a gente está para lançar agora a mentoria para mulheres 40 mais que querem se redescobrir, né? E aceitar a Legal. idade como elas são de forma natural. Perfeito. Então, se vocês querem participar quiser fazer uma consulta também com a doutora, o link do Instagram ela vai estar na descrição, tá? E também, se quiser participar dessa mentoria, eu acho que também vale muito a pena e recomendo muito ali que vocês entrem em contato ali com a doutora para quando ela lançar, vocês não perderem esse conteúdo. Combinado, doutora? Sim, combinado. Foi um prazer ter você aqui com a gente e espero que você volte mais vezes. Qualquer dúvida também, a gente aciona você e aí a gente faz um novo episódio aqui do podcast, porque eu tenho certeza que faltou bastante coisa ali para a gente falar, não é mesmo? Sim, sim, eu fico à disposição. Quando quiser me chamar novamente, estou à disposição, porque é sempre bom. O que é bom é precisa propagar, né? Não Concordo. somente propagar, ver notícia ruim, as coisas ruins acontecendo, mas aquilo que vai direcionar o ser humano para um lugar positivo. Então, isso nunca vai fazer mal, sempre vai fazer bem a alguém. Concordo. Se você ficou até aqui, se inscreva aqui no canal para não perder nenhum conteúdo, deixe seu like também e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo todos vocês, tá bom? Até mais, pessoal. Até o próximo episódio.